E o vídeo de hoje é sobre configuração eletrônica. Então, a configuração eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, você configura na diagonal. Então, aqui eu escolhi o vanádio. O vanádio, a classificação dele, olhando na tabela periódica, você vai ver que a classificação dele ele é um metal de transição. Metal de transição. Nós temos metais representativos, metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição e transição interna. Então, esse aqui é um metal de transição. A família, você vai olhar na vertical e o período na horizontal. Então, o vanádio na vertical, ele está na família 5B ou família 5 simplesmente. Porque tem a tabela periódica, família por A e B ou por número. O período, você vai olhar na horizontal. O vanádio está no quarto período da tabela periódica. Aí você olha na vertical, família na horizontal, período na vertical, quarto período. Quarto período significa que ele tem 4 camadas de elétrons ao redor do núcleo. Porque no núcleo nós temos prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos elétrons. A massa do vanádio já está aqui, que é o número 51, o número de massa do vanádio. O número atômico está aqui também, que é igual ao número de próton, 23. A massa é representada pela letra A. O número atômico, o número de próton, é representado pela letra Z. O número de nêutron, que está no núcleo, porque a massa está no núcleo, então a gente tem que a massa é o número de próton mais o número de nêutron. Então, para você achar o número de nêutron, basta você diminuir a massa do próton. 51 menos 23, você vai encontrar o número de nêutron, que vai dar 28. E o número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons se o átomo fosse neutro, mas como ele é um ânion, quer dizer que ele ganhou um elétron, ele tinha 23 elétrons, ele ganhou um elétron, ele ficou com 24 elétrons. Para configurar, você vai configurar os 24. Então, o número de elétrons, como a configuração é eletrônica, o expoente ele representa o número de elétrons em cada orbital. Seguindo na diagonal, você tem essa configuração. 2 e 2 e 6, 10, 10. Aqui nós temos 20 elétrons, porque cada expoente representa o número de elétrons dentro do orbital. E 23, que era o número que eu tinha, mas como ele ganhou 1 e o D cabe 10, que o orbital D cabe no máximo 10 elétrons, então eu posso acrescentar mais um aqui. A configuração vai ficar 3D4. Aqui nós temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M, essa configuração de camadas ela pula, porque essa configuração ela é em subníveis, em ordem crescente de energia e não de família, de camadas. Então, as camadas às vezes pulam. Então, aqui a camada M, que tem 2 mais 6, 8, mais 4, 12 elétrons. E a última camada, que é o 4, camada N, que tem 2 elétrons. Que nós temos a camada K, L, M, N, O, P, Q. E essas são as camadas. A camada de valência é a última camada. Então, a camada de valência é essa camada N,
4s2, que é chamada camada de valência. Sempre a última camada da configuração. E nem sempre ela vai estar por último. Agora, o subnível mais energético, ele sempre vai estar por último, porque como a configuração é em níveis de energia, níveis crescentes de energia, subníveis, então o subnível mais energético, ele sempre será o último da configuração. Então, aqui você tem subnível mais energético. Então, hoje, o que a gente viu nesse vídeo? A classificação de um átomo, que ele pode ser metal, ametal, metal de transição, gases nobres, metal representativo, alcalinos terrosos. A gente viu que a família você olha na vertical, o período você olha na horizontal, o período representa o número de camadas de elétrons ao redor do núcleo. A gente viu o número de massa, que é o maior número na tabela periódica ou no problema, na questão de vestibular que você for fazer. A gente viu também que o número de nêutron, para você achar o número de nêutron, é só diminuir a massa do próton, porque a massa está no núcleo, a massa do elétron é desprezível, então a massa é só prótons e nêutrons. Então, para achar o número de nêutron, basta diminuir a massa do número de próton. A gente viu que o número de elétron é igual ao número de próton, mas se ele tiver carga, o número de elétron vai diferenciar. Se ele for ânion, significa que ele ganhou elétrons, e se ele for cátion, significa que ele perdeu elétrons. Então, o número de elétron vai variar apenas se ele for um íon. E a configuração eletrônica, baseada no diagrama de Linus-Pauling, a gente viu que aqui você pode encontrar o subnível mais energético, que é o último, e você pode encontrar a camada de valência, que é a maior coeficiente da configuração eletrônica. E acompanhe meus vídeos, que no próximo vídeo eu vou falar sobre os 4 números quânticos, que é a configuração, que é a tabela atual de Einstein, e é a que mais cai nos vestibulares. Então, vou falar sobre número quântico principal, secundário, magnético e de spin.